Fantomas, o Guerreiro da Justiça. É um desenho que inspirou um filme ou um filme que inspirou um desenho? Este é o tema do papo de hoje, depois da vinheta. Vem comigo.どこから来るのか黄金バ輝く毒のは正義の味方キュッと風切るシルバーバトン宇宙の怪物やっつけろどこから来るのか黄金バこのりだけが知っている。 E o papo de hoje é uma pergunta. Fantomas, o Guerreiro da Justiça, é um desenho que inspirou um filme ou foi o filme que inspirou o desenho? Mas antes de entrarmos nesse papo, eu vou pedir para vocês seguirem. Aqui embaixo vai estar aparecendo uma animação aqui sobre inscrever-se, deixar o seu like, comentar, e é tudo aquelas coisas lá que vocês já sabem como fazer, ok? É só seguir aqui o desenho aqui que não tem errado, pessoal. A pergunta é: você sabia, você criança dos anos 70, você aí o meninão dos seus 50 e tantos anos, garotão, que não perdia uma matinê nos anos 70 na Record, na Tupi e por aí vai afora, vendo programas do tipo Capitão Asa, né? Acompanhando séries Ultra, lá o meninão de 6 anos, ou até 7, ou até 10 anos, né? Que não perdia uma animação, mesmo numa época em que não sabíamos a diferença de um desenho americano para um desenho japonês. Era tudo desenho. Uma época em que desenho era desenho, não era cartoon, não era nada desses nomes aí não. Que seria, na verdade, o nome correto, cartoon, mas a gente aprendeu a falar desenho, então eu falo desenho até hoje. E foi aí que descobrimos, né, nessa época, nessa década, o nosso querido e amado, pelo menos para aqueles que viveram, né, e curtiram essa época, que foi o Fantomas, o Guerreiro da Justiça. Um desenho que era vibrante, uma boa trilha sonora, violento até posso dizer, né? Mas a gente também não entendia nada de violência, né? Éramos crianças apenas, protegidos pelos nossos pais, plena ditadura militar, mas a gente também não entendia nada dessas coisas. A gente só curtia o que a TV tinha de melhor a nos oferecer. Então, dito tudo isso, nessa época, então, vibrávamos com Fantomas, o Guerreiro da Justiça. Uma caveira dourada que não hesitava em passar o bastão e fatiar os seus inimigos. Era só chamar a caveira e a caveira vinha dando aquela sua risada fantasmagórica e o seu inimigo, né, mortal, que era a razão do Fantomas voltar à nossa época, era o Dr. Zero e a sua famosa Torre de Zero. E Dr. Zero nunca vinha sozinho, ele tinha o Gorgo, que era o parça dele que... O Dr. Zero nunca saía da torre a princípio. Ele sempre coordenava os ataques dele a partir da torre. Mas o Gorgo era esse cara que tinha que contratar todos os tipos de criadores de monstro, domesticadores de monstro e por aí vai. Era ele que fazia o trabalho mais sujo. E ai de você se desafiasse o Dr. Zero com aqueles 4 olhos de gato que ele tinha, um de cada cor, e cada um lançava um tipo de raio. O mais usado pelo Dr. Zero, claro, era o raio desintegrador. Pisou no tomate com o Dr. Zero, tome raio. E assim ia, não tinha perdão. O Gorgo escapou várias vezes do Dr. Zero e sua fúria não tê-lo desintegrado. Mas tudo bem, eu tô falando mais do desenho, mas o que tem a ver então esse negócio esse papo de Fantomas é um desenho que virou um filme que virou um desenho? Então, aí é que entra o mistério, porque ao longo dos anos 80, um amigo conseguiu um VHS de um filme do Fantomas. E aí a gente foi assistir, não tinha legenda, não tinha nada e a princípio achamos estranho, né? Assistindo a essa produção que imaginamos, né? Fizeram um filme inspirado no desenho. Simples assim.
Será que era simples assim? Porque muitos anos depois veio a revelação, aí já na era da internet, do Wikipedia e legendas, fansubs fazendo legendas para muitos desenhos que assistíamos sem legenda, em japonês. Vem a revelação de que Fantomas, o Guerreiro da Justiça, era um filme do ano de 1966 que acabou sendo a inspiração para o desenho animado de 1967. Rapaziada, a gente tinha mais ou menos uns 10 anos ou por aí de atraso com o lançamento do desenho no Japão até a chegada no Brasil. Mais ou menos essa janela, podendo ser 10 ou podendo ser um pouquinho menos, mas assistimos ao desenho nos anos 70 e vibramos com 52 episódios. Mas por que tudo isso? Porque eu até vou mostrar o meu Fantomas, que saiu aqui no Brasil de forma oficial, legendadinho, bonitinho, tudo. E aí eu pude assistir melhor, né? Agora não é mais aquela coisa baixada da internet. Será que vocês me entendem? Agora eu pude assistir de forma oficial ao nosso amado Fantomas. E com uma imagem um pouco melhor, pude apreciar essa obra. E o que tem em comum, então, o filme com o desenho? O que o desenho pegou do filme? Bom, no desenho, sempre acompanhamos o Dr. Steel com seu filho Terry, a Marie, que sempre chama o Fantomas, e o Gabi no super carro. Dr. Steel é o cara, é o super cientista. Apenas um super cientista para combater as forças do mal de um super cientista do mal, que no caso é o Dr. Zero. Então, sempre a gente acompanha o Dr. Steel reunido com outros cientistas, e quando os cientistas não conseguem resolver algum problema, chamam ele, um grande pesquisador também, o Dr. Steel. Só que nessa produção não temos o Dr. Steel, não temos o Terry, não temos a Marie, muito menos o Gabi. Aqui temos um grupo de... eu vou até arriscar dizer que é um grupo do tipo Esquadrão Ultra, Patrulha Científica do universo de Ultraman, que são um grupo de cientistas sempre focados com as coisas que acontecem no nosso planeta. Então aqui não temos um Dr. Steel, mas temos vários Dr. Steel nesse filme. E começa o filme com uma ameaça. Um cometa chamado Ícaro está vindo em direção à Terra. Ele já sabe que o cometa está sendo atraído por uma força desconhecida, que é claro que a força desconhecida é o Dr. Zero, que no original chama-se Naso. Dr. Zero acabou ficando para nossa dublagem amada e querida da época. Então ele está com esse plano mirabolante de atrair o cometa e destruir a Terra. Sim, pessoal, o Dr. Zero quer destruir a Terra. No desenho animado, logo no início, eles vão para uma ilha do continente de Atlântida, né? Uma ilha de Atlântida. E lá, seguidos por uma mão gigante, eles encontram a tumba do Fantomas, o Guerreiro da Justiça. Tem tudo a parte da tradução, né? Tem um texto lá traduzido, tal, que é eles aqui, Fantomas, o Guerreiro da Justiça, quando os dias forem escuros e sombrios, aquele blá blá blá, que sempre é o prenúncio da vinda do herói, né? Ou do ressuscitar do herói. E o que acontece nessa questão? Os homens do Dr. Zero cercam, então num desenho animado, tá, pessoal, ainda, cercam o Dr. Steel e eles estão escondidos dentro dessa cripta, vamos chamar assim. E a Marie acaba colocando, claro que tem uma fonte d'água, precisa de água mineral para trazer o nosso herói à vida, ressuscitá-lo. E tem uma fonte mineral ali do lado, já no esqueminha ali, para poder acordar o Guerreiro da Justiça. E é isso que acontece. Por isso que a Marie o tempo todo, quando chama Fantomas, nos ajude, é porque ela cria um vínculo com o morceguinho dourado. E o que tem isso a ver com o filme? É praticamente a mesma coisa. A diferença é que os homens do Dr. Zero cercam esse grupo de cientistas que foram até essa ilha para verificar o sumiço de uma equipe de cientistas, que eles encontram todos mortos. Eles vão verificar e dessa maneira são cercados pelos homens do Dr. Zero. E daí segue praticamente a mesma coisa. O desenho já pega tudo igual.
A diferença é que, em vez de ter uma mão gigante, é só os caras lá. No desenho temos a mão gigante e ainda temos os homens do Dr. Zero. Aqui só temos os homens do Dr. Zero atacando esse grupo de cientistas. E aí, a protagonista, que não é a Marie, que ela tem um outro nome, faz o processo e acorda o Guerreiro da Justiça. Até aí é tudo igual. Uma mudancinha aqui, uma mudancinha ali. E dessa maneira, o Guerreiro da Justiça volta à vida para combater o mal e ativa o morceguinho, que fica na forma de um broche da nossa protagonista. Dito tudo isso, daí o filme já fica totalmente diferente. Aí o desenho segue um outro caminho, ao longo dos seus 52 episódios, incluindo outros elementos para a mitologia do personagem. E agora acompanhamos então a luta desses cientistas. Temos então a ameaça do cometa. Temos os homens do Dr. Zero o tempo todo tentando impedir que esses cientistas que criam uma super arma para destruir o cometa. Então daí para frente a gente segue essa questão. E o que temos a mais? Não temos o Gorgo no filme. Claro, o Gorgo aparece apenas no desenho animado. Não temos o Gorgo. Mas temos três camaradas lá que seriam fazem a vez do Gorgo. Então o Gorgo no desenho é um, e lá temos 3 que fazem o papel dele, que é o Quiloide, o Chacal e a Piranha. 2 homens e uma mulher. O Chacal parece um lobisomem. Tem a pegada de um lobisomem e é muito cruel esse cara. Quiloide é um cara com o rosto deformado, como se fosse por queimadura de radiação. E a Piranha é uma espécie de, vou dizer até uma metamorfo, porque no filme ela usa essa habilidade para se transformar numa outra pessoa. E é esse trio liderando os homens do Dr. Zero que tem agora a incumbência de roubar essa arma para impedir a destruição do cometa. Então o Dr. Zero vai destruir a Terra e vai cair fora, e é isso aí. Não dá para entender muito. Ele não quer conquistar, ele só quer destruir a Terra. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, pessoal, dito tudo isso, que eu não vou seguir, porque agora, se vocês, por um acaso, você criança dos anos 70 aí, você meninão dos seus 7 anos, lá nos anos 70, 6 anos ou 10 anos de idade, tiver a curiosidade de assistir ou tentar comprar, né? Não sei se ainda está em catálogo esse filme, tentar encontrar essa preciosidade do fundo do baú, fica aí a dica, vá assistir e tire a sua conclusão. Se você ainda lembra de como era o desenho animado, você vai notar que tem uma grande diferença de um live action para um desenho. Claro, é óbvio. Desenho você pode trabalhar, pela quantidade de episódios, trabalhar muito na ação, na violência e tudo que o Fantomas fazia para com os seus inimigos. Ah, sim! Você deve estar se perguntando, mas e a trilha sonora? Bom, quando assistimos o desenho no Brasil, não tínhamos a música de abertura. Era uma música meio que padrão para outros desenhos. Shadow Boy mesmo, um outro clássico dos anos 70 pra gente, né? Vou falar tudo que era o que chegou pra nós. Tinha a mesma abertura, tinha um outro desenho chamado Viagem ao Centro da Terra, também tinha a mesma canção tocada. Porém, quando o desenho, já ao longo do final de 80 para 90, o pessoal começou a disponibilizar os episódios originais, aí a gente vem a perceber, porque o Fantomas tem sempre uma música tema que toda vez que ele aparece, toca esse tema musical. É característico dele. O Fantomas pode aparecer 3 vezes no episódio, ou 1 vez, ou 5, ou 10, vai tocar todas as vezes que ele apareceu o tema musical. O filme tem o tema musical, sim. Então, quer dizer, do filme foi pro desenho. Arranjos diferentes, mas é o tema do herói. Na versão que então não conhecíamos, o tema é cantado. Certo, pessoal? O tema é cantado. E o que acontece? Quando você coloca o filme, é o mesmo tema. Eles pegaram praticamente o mesmo tema cantado e adaptaram para o desenho. É o mesmo pessoal cantando e tá tudo certo. Que já faz você embalar ao longo dessa história.
輝くドクロは正義の味方ヒュッと風切るシルバーバトン宇宙の怪物やっつけろどこどこから来るのか黄金バットコウモリだけが知っている黄金バットどこから来るのか黄金バット秘密のマントは正義の印さっと空飛ぶマッハの力地球の平和を頼んだぞどこから来るのか黄金バットコウモリだけが知っているSe gostou, deixa seu like. Se não gostou, dá seu dislike. Deixa seu comentário. Achou interessante? Sabia tudo de Fantomas? Foi uma descoberta pra você esse filme? Escreve nos comentários aí. Só coloca, eu assisti Fantomas, eu não assisti Fantomas, eu assisti o filme, eu assisti o desenho, eu não vi nenhuma coisa nem a outra, eu vou procurar pra ver, eu vou ter a minha opinião. Coloca tudo aí, gente. Escreve aí, ok? Então, é isso daí. Fica a dica. Fantomas do Guerreiro da Justiça, o filme de 1966. Ok, pessoal? E até uma próxima. Valeu!